Muito bem, pessoal. Seguindo então, o raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui em relação ao processo, né, que envolve o conceito o conceito, né, geográfico da presença, né, do processo de conceito de estar aqui. Bom, vamos pegar então o fato, né, que a gente mencionou no vídeo anterior, mas também que remonta a uma história antiga, né, da humanidade, de partir do princípio intuitivo de que nós estamos aqui, certo? Tudo bem, vamos pegar esse detalhe aí, vamos tratar desse ponto, né? E considerando-se a possibilidade de que possa haver alguma inconsistência na afirmação. Vamos lá. Atualmente, né, essa afirmação ela era bastante sólida até meados dos anos 50, com o advento da mecânica quântica, do sistema de física e matemática contemporâneos, que envolve o processo da mecânica quântica. A pesquisa nesse campo avançou muito, né? E as teorias de cordas, em especial a teoria reformulada, né, que é a teoria M, que é a teoria de cordas atualizadas, vai então fazer um rastreamento, né, através dos processos com as investigações modernas do LHC, a descoberta da partícula fundamental, a partícula chamada partícula Deus, né? Bóson, descoberto ali pelo professor Peter Higgs, o bóson de Higgs, e os estudos do campo de Higgs, as partículas, as subpartículas, os estudos dessa área da dimensão micro da nossa estrutura, que é o que nós chamamos de matéria, e em especial as investigações da simetria matemática, definem que essas partículas são chamadas virtuais, porque elas têm uma durabilidade tão assim, efêmera, que elas são chamadas virtuais, porque elas surgem e desaparecem numa fração de bilionésimos de segundos, o que torna possível o acúmulo dessas partículas e até a formação de átomos, e que dá a formação dos objetos tridimensionais, os quais nós chamamos de matéria, né? E aquilo que nós chamamos de matéria analisada de maneira pontual pelo sistema de física e de matemática contemporânea, ou seja, a física e a matemática atual, constrói essa ideia de matéria, né? Então, matéria, a própria lei da relatividade geral do professor Einstein já, né, já afirma ou admite que o que nós chamamos de matéria é a massa, né, desacelerada. E a energia é a matéria acelerada. Então, você consegue aí a energia. Se você desacelera a energia, você tem a massa. E massa é o que nós chamamos de matéria, o que chamamos de matéria ou matéria bariônica, né? Aquela matéria que é a matéria tangível no universo, que é aquela que nós supostamente tocamos ou que nós interagimos. Então, a nossa intuição com os sentidos vão dar para nós essa ideia de que a matéria é um objeto real, tangível, com o qual nós interagimos. Só que a questão é que todo esse processo se dá através das transmissão de dados por eletromagnetismo realizado nos movimentos dos átomos, que vai gerar, então, a ilusão de solidez dos objetos, né? E isso faz com que nós tenhamos a intuição de que os objetos sejam reais, quando, na verdade, eles são um acúmulo de átomos em movimento, né, gerando as ondas eletromagnéticas que vão interagir com o nosso sistema neural, dando a nós a sensação de objetos reais, quando, na verdade, eles são fenômenos físicos, eletromagnéticos, interpretados pelo nosso processador, que é o nosso cérebro, como objetos tangíveis, objetos reais, que é o que nós chamamos de objetos reais. Agora, o problema é que, na verdade, nós sabemos, por conta do advento da mecânica quântica, que essas partículas e subpartículas, elas têm uma fundamentação, em última instância, né, a partir
né, da dimensão hiper localizada, que é a dimensão das cordas, com base nas informações de teoria de cordas, que essas realidades, elas são fragmentações dessas vibrações iniciais, sonoras, que são as cordas, são vibrações de filamentos que dão origem, né, através desses atritos, às primeiras subpartículas, e daí é que, decrescendo a velocidade, vai gerar, então, os objetos maiores, conhecidos como os átomos, e que, finalmente, vão dar a formação das moléculas, e etc., até o cosmos que nós olhamos e interagimos com ele. Tá? Então, agora, como eu disse, a supersimetria matemática vai definir a origem das cordas como uma combinação de valores matemáticos que é semelhante a um código de barras. E matemática, como nós entendemos, embora ela seja pragmática, a matemática em si é o equivalente de um aplicativo virtual que pode ser utilizado de maneira pragmática, mas não tem uma realidade objetiva, tangível. Ou seja, matemática em si é uma realidade virtual que nós utilizamos de forma pragmática. Porém, ela é, né, um aplicativo virtual, está em toda parte, não está em lugar nenhum ao mesmo tempo, mas ela é funcional. Então, nós estamos diante de um aplicativo, né, virtual, inteligente e funcional. E como a base da formação das cordas, elas partem de um princípio matemático, que é uma descrição de fundo do universo, então tudo que vem como consequência é o resultado de uma combinação de programação matemática que dá no nosso sistema neural, que é o nosso cérebro, a informação daquele produto. Então, basicamente, o nosso cérebro é um leitor digital que lê os códigos criptografados de fundo, que é a matemática, e nos dá as imagens daqueles produtos, e o princípio de propagação de ondas por eletromagnetismo nos dá as sensações de que esses produtos são reais. Então, basicamente, isso é uma simulação de realidade, né, que está em andamento. E o nosso processador, que é o nosso cérebro, se acostuma a isso por um evento, que é uma espécie de indução hipnótica, é uma ilusão. Os Vedas vão chamar isso daí de Maya, né, a simulação. A nomenclatura moderna para os acadêmicos, isso vai ser chamado de universo holográfico ou simulação, né, de realidade, que é o que está em andamento na pesquisa do universo acadêmico em relação ao estudo daquilo que nós chamamos de matéria, ou matéria bariônica, que é aquilo que a gente pode ver e tocar, ok? Pelo menos a princípio, né? A ideia que nós temos, que nós vemos e tocamos, é funcional, embora possa ser descrito como uma função matemática, e matemática não é realidade objetiva, é realidade virtual. Logo, aquilo que nós chamamos de realidade, na verdade, é uma sugestão de realidade por processos virtuais, baseado numa criptografia de fundo, que é praticamente matemática organizada. E essa simetria é uma simetria inteligente que produz essa equação final, ok? Então, esse é um ponto, tá? E, com base nisso, então, a gente já tem uma indicação de que nós temos um dado que contradiz, a princípio, pelo menos em tese, a afirmação de que nós estamos aqui. Por quê? Se isso tudo com o qual nós estamos interagindo for uma simulação de realidade, então, a afirmação de que nós estamos aqui, ela conflita por quê? Simulação de realidade não ocupa lugar no espaço, ok? Se isso é uma indução hipnótica, que é o que o Platão chamaria de idealismo, né? Se esse mundo ele existe apenas na nossa sugestão hipnótica, ao qual nós estamos condicionadas, ou a qual nós estamos pressionadas a aceitar, então nós temos uma realidade que é uma sugestão de realidade que não é uma realidade objetiva. E como simulação não ocupa lugar no espaço, uma, é uma indução neural, então só haveria uma única maneira de nós estarmos aqui, que seria por indução hipnótica, e não por interação propriamente dita. Ou seja, não teria como nós estarmos aqui se isso daqui não for real. Se for uma simulação, e simulação não ocupa lugar no espaço, então nós não estamos aqui, necessariamente, né? Não teria como nós estarmos aqui, porque esse assim chamado aqui não ocuparia lugar no espaço,
ponto de vista, parece um pouco abstrato o raciocínio, mas do ponto de vista técnico, simulação não ocupa lugar no espaço. E como as interações que nos dão sensação de realidade têm a ver com os impulsos eletromagnéticos, que é o movimento dos átomos, e os átomos são formados pelas subpartículas, que no final das contas também são considerações não tangíveis, porque se trata das vibrações das cordas, e as cordas são supersimetria matemática na sua instância original. Logo, nós temos uma simulação de realidade. E por simulação de realidade, nós não podemos afirmar uma realidade objetiva. Ela pode ser pragmática, porque ela funciona do ponto de vista neural, ou seja, nós temos as sensações de realidade, nós temos a interação com essa assim chamada realidade, mas nós não temos como afirmar que essa seja uma realidade objetiva, porque tudo isso pode ser projetado sobre o nosso sistema processual, que é o nosso sistema nervoso central, por estímulos neurais. E as imagens, e sons, e sensações, e sabores, são todos eles provocados pelas sinapses do sistema neural, e o próprio sistema neural também é formado por átomos, que, em última instância, são formados pelas cordas, que é uma supersimetria matemática, e matemática não é realidade objetiva, senão que realidade virtual, embora seja pragmática e funcione como realidade objetiva. Isso é o que nós chamamos de simulação, né? Praticamente. É uma dissimulação de realidade. Mas, na verdade, é uma realidade simulada, né? Ou o que nós seria, nesse caso, aí, uma dissimulação, né, da realidade, ou uma realidade de fantasia, mas que nos afeta diretamente. Tá? Então, essa observação vai indicar que a possibilidade de que esse mundo seja objetivo, atualmente ela pode ser questionada do ponto de vista acadêmico, tá? E se for assim mesmo, conforme tudo está indicando que então não haveria. Como seria então que nós estaríamos aqui? Então a gente tem que definir a sensação que nós temos e a intuição que nós temos de localidade geográfica do estarmos aqui. Logo, se nós não estivermos aqui de fato, ou se nós estivermos sendo induzidas como consciências a imaginar que nós estamos aqui, então, tentar responder a pergunta a partir do princípio de que nós estamos aqui tem uma falha contratual no acordo, né, de resposta na sequência. Nós até podemos estar aqui do ponto de vista de um estímulo neural ou imaginativo, mas partir do princípio de que esse aqui é uma realidade objetiva pode ser questionado do ponto de vista acadêmico atualmente com dados científicos, tá? Então, não é meramente uma suposição esotérica, senão que nós podemos apresentar dados dos acadêmicos, das pesquisas acadêmicas, que sugerem, sim, que os cálculos indicam para uma simulação de realidade. Então, a afirmação de que nós estamos aqui não é assim tão sólida e consistente como nós imaginávamos, a partir das informações que nós já temos, ok? Muito bem. Então, como é que fica a situação agora? Como é que a gente raciocina essa realidade a partir de agora? Eu vou finalizar esse vídeo e nós então, vamos seguir, então, no próximo vídeo, na próxima gravação, tá bem? Obrigado pela atenção, namastê, fique na paz e até logo mais.